Boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas à Conferência Cultura de Inovação, Mudar o Presente, Preparar o Futuro. Esta é a última sessão do ciclo de conferências que o INA organizou para assinalar o mês da inovação na administração pública. A abertura desta sessão está a cargo da Presidente da Comissão Instaladora do INA-IP, Luísa Neto, a quem desde já passo a palavra. Muito boa tarde a todos. De facto, bem-vindos a este terceiro webinar deste ciclo de 3 dias que celebram a inovação na administração pública. A inovação na administração pública é um desígnio da missão do Instituto Nacional de Administração e este mês de julho, o mês da inovação, é de facto um mês propício a ser uma mostra de diversas ações com o objetivo de promover a experimentação de práticas inovadoras. Não é o único e desse ponto de vista dava-vos claramente a sugestão de nos poderem ir acompanhando e de saber mais sobre estas e outras iniciativas do INA, quer na área da inovação, quer no que respeita à área formativa para a qualificação e capacitação das pessoas, através do nosso site, através das redes sociais que naturalmente vos convidamos a seguirem, mas o nosso objetivo e o objetivo também com este triunvirato de webinars que aqui tivemos nesses últimos 3 dias, é de facto de perceber de que forma é que a inovação pode ser integrada na formação da administração pública. Não podemos entender a inovação como uma área à parte, como uma compartimentação estanca em relação àquilo que seja a formação da administração pública, isso não é mais possível hoje em dia e precisamos de perceber que a formação das pessoas se faz precisamente em contexto de mudança e em contexto de inovação. É neste sentido que é necessária uma recriação permanente e é neste sentido também que é mais determinante o foco na formação de quadros mentais de atuação do que uma mera transmissão de informação que por natureza é passível de uma rápida desatualização. E portanto é nesse sentido, com conhecimento, com energia e entusiasmo e o mais possível também apoiados no conhecimento científico, que nos importa manter uma cultura de serviço e de interesse público. É neste sentido também que o INA tem que ser um centro promotor do conhecimento e do desenvolvimento científico, social e tecnológico, de alguma forma contribuindo para a experienciação, para a oferta de serviços relevantes para a resolução de problemas, e isso tem-nos levado, e tem levado o INA e há de continuar a levar, ter uma responsabilidade acrescida no desenvolvimento das competências de liderança, de inovação, de gestão, dinamizando oficinas de cocriação, programas de mentoria para a inovação e liderança, ferramentas de autoavaliação da cultura de inovação, aceleradoras de ideias em serviços públicos, laboratórios de liderança, stricto sensu, e são estas estruturas que hão de integrar e reintegrar a missão de formação do INA. Tivemos no primeiro webinar deste ciclo de 3 a discutir o tema da mentoria para os desafios da inovação e da liderança, aliás, tendo em conta que está neste momento também aberta uma call para estes programas de mentoria. Tivemos ontem uma discussão sobre as equipas de alto rendimento e capacitação para o desenvolvimento e resultados e teremos hoje a discussão sobre a cultura de inovação, mudar o presente, preparar o futuro, precisamente nesta linha de que vos vinha a falar e que é uma linha muito alinhada com a nova estratégia a seguir pelo Instituto Nacional de Administração, no seguimento daquilo que foi, aliás, a alteração da missão e da estrutura orgânica deste Instituto. Cumprimento muito cordialmente e com muita simpatia a Sra. Professora Joana Rezende, pró-reitora da Universidade do Porto para o Planeamento, Empreendedorismo e Transferência de Conhecimento, Dra. Luísa Proença, Diretora Nacional Adjunta da Polícia Judiciária, Pedro Cabral, gestor da plataforma NAU, que é também o nosso interlocutor de um outro ponto de vista e com quem certamente teremos contactos estreitos, e a doutora Teresa Mendes, Presidente da Direção do Instituto Pedro Nunes, a associação, mais do que se calhar esta formulação, dita no sentido de ser a Associação para a Inovação e para o Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia. Estou certa de que será uma oportunidade de todos ouvirmos aquilo que podemos fazer em síntese
entre uma contribuição que vem do ensino superior do ponto de vista do que seja o desenvolvimento científico, e o INA está, desde o Decreto-Lei 1921 de março, precisamente apostado numa enorme sinergia com o ensino superior para ancorar cientificamente as práticas que aqui vamos falando, e tem depois esta vertente de necessária ramificação naquilo que é a sociedade civil e a capacitação tecnológica também. Muito obrigada a todos uma vez mais, que seja um proveitoso webinar. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Luísa Neto, pela sua intervenção. Damos agora início ao debate dedicado ao tema da cultura de inovação, mudar o presente, preparar o futuro. No painel de oradores, e como a professora Luísa Neto já referiu, temos connosco Joana Rezende, pró-reitora da Universidade do Porto para o Planeamento, Empreendedorismo e Transferência de Conhecimento, Luísa Proença, diretora nacional adjunta da Polícia Judiciária, Teresa Mendes, presidente da direção do Instituto Pedro Nunes, e Pedro Cabral, gestor da plataforma NAU, Unidade de Computação Científica da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Para a interpretação para a língua gestual portuguesa, contamos com a presença das intérpretes Dina Coelho e Sofia Brízida, da Associação de Tradutores e Intérpretes da Língua Gestual Portuguesa. Durante esta sessão, recordar que os participantes podem utilizar o bate-papo chat para colocar questões que serão respondidas na parte final da conferência. Vai moderar o debate o jornalista Carlos Ferreira, a quem passo a palavra. Olá, muito boa tarde a todos. Uma vez mais, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar em tão boa companhia. Falando em inovação, em cultura de inovação, numa altura em que estamos a falar de mudar o presente para preparar o futuro, acho que não poderia ser mais inovador terem um moderador que vive nos Estados Unidos e que mesmo assim faz parte destas sessões e destas agradáveis conferências. Acho que é um claro sinal de inovação e também da vossa vontade também de expandir um pouco os horizontes nesse sentido. Portanto, será um prazer estar na vossa companhia. Vai ser uma conferência também muito, muito franca, muito leve, como tem sido todas, é uma partilha de conhecimentos em que cada um, obviamente, nas suas áreas que lhes competem, terão obviamente um papel fundamental de partilhar as suas experiências. Começámos por ouvir a doutora Luísa Neto, que tocou aqui num ponto muito interessante em que a inovação realmente não pode ser vista de uma forma estanque. E Portugal tem-se tornado cada vez mais um destino apelativo para investimento estrangeiro e tudo, e a marca Portugal está a ficar cada vez mais bem vista no mundo nesse sentido, em variedíssimos domínios, turismo, etc. Portanto, acho que associar-se à inovação e os serviços da administração pública acompanharem, portanto, esta corrente que Portugal também está a ser exposta e cada vez mais, tornando-se mais apelativa, portanto, parece-me essencial. Vai ser, sem dúvida, uma conferência muito interessante. Temos um painel de oradores espetacular, que de certeza que nos vão aqui ensinar e partilhar experiências muito interessantes. Como tal, começaríamos já aqui com chave de ouro com Luísa Proença, na sua condição de diretora nacional adjunta da Polícia Judiciária, que entre os outros tópicos vem partilhar connosco aquela que tem sido a estratégia de inovação da Polícia Judiciária, que inclui o projeto colaborativo Criação do Laboratório de Inovação da PJ, projeto esse apoiado também pelo INA e em articulação com a Marinha Portuguesa. Portanto, doutora Luísa Proença, muito boa tarde. Boa tarde, olá Carlos, boa tarde a todos. Um agradecimento especial ao INA por mais esta oportunidade em partilhar a experiência da Polícia Judiciária e a minha em particular, que é realmente um percurso de um desafio permanente, mas também, obviamente, inovador. Este é um tema particularmente atual e a Polícia Judiciária está realmente num percurso muito interessante, com o apoio do INA, como é lógico, e antes de passar em concreto às palavras que eu tenho para partilhar, também queria reconhecer e agradecer mais uma vez este papel que o INA tem
não só pela organização destes espaços de partilha e de encontros de ideias e de partilha de conhecimento, mas sobretudo pelo apoio que depois individualmente consegue dar aos organismos, e a Polícia Judiciária é disso um exemplo, e já falarei mais à frente. Ora, numa polícia como a Polícia Judiciária, que é uma polícia em Portugal, é uma polícia relativamente pequena na sua dimensão, tem cerca de 2.500 funcionários, entre investigadores criminais, especialistas forenses, profissionais de tecnologias de informação, o pessoal todo de apoio transversal à organização, como qualquer entidade da administração pública, mas que tem uma missão muito desafiante também, mas muito complexa. É a polícia que em Portugal é responsável pela prevenção e combate ao crime grave organizado, transnacional e transversal à sociedade. Portanto, como tal, a polícia está a desenvolver uma estratégia de inovação que parte sempre das ameaças, ver quais são as ameaças que a conjuntura traz para os cidadãos e, portanto, lendo as ameaças em termos dos crimes que investiga e que estão sob a sua responsabilidade, é sempre esse o ponto de início. Lê as ameaças, transforma-as em necessidades, analisa os gaps entre aquilo que é a necessidade de combater um determinado fenómeno criminal e aquilo que precisa para estar ao nível desse desafio, e é aqui que surge depois todo este ciclo de inovação interna. Tudo é transformado em ideias, em brainstorming, em ver o que é que os outros fazem nas outras polícias congêneres, ver a todos os níveis como é que conseguimos trazer para o interior e para a discussão interna tudo o que são as mais-valias que os outros também podem aportar, e não esquecendo aqui o papel fundamental que nós atribuímos à academia, às universidades, às pequenas e médias empresas, a todos aqueles profissionais na área da segurança que também estão preocupados com esta matéria e que também têm um papel aqui a desempenhar. E, portanto, esta é a estratégia de onde parte todo o trabalho que está a ser feito ao nível da inovação na PJ. Sabemos que não se pode falar em inovação de uma forma desgarrada, e é isso que nós temos tentado criar a própria estratégia, alinhada com a estratégia da organização, relacionada de facto com aquilo que são os crimes da nossa competência, com as prioridades da investigação criminal aprovadas pela tutela e pelo governo, e portanto a partir daqui encontrar formas de dar uma melhor resposta à criminalidade. E nesse aspecto nós estamos a falar do terrorismo, do ciberterrorismo, dos crimes económico-financeiros, da corrupção, a fraude fiscal não, a corrupção, o cibercrime, todos os tráficos, quer de seres humanos, que nós vemos que é realmente um fenómeno, um flagelo que afeta o continente europeu, sobretudo, o tráfico de droga, o tráfico de armas, o tráfico de bens culturais, os crimes contra as crianças, contra mulheres, a violência também, os crimes contra o ambiente, ou seja, é todo aqui um desafio que a Polícia Judiciária conscientemente percebeu que sem uma estratégia de inovação sólida, sustentada, coerente, organizada, não é possível estar à altura destes desafios. E, portanto, entendeu como essencial criar uma direção de serviços com uma competência transversal que depende da direção nacional. Esta direção de serviços está na minha esfera de competências diretas e, portanto, é de uma forma transversal que a polícia vê a modernização a todos os níveis. Dentro dessa direção de serviços criou o Laboratório de Inovação, que eu tenho o orgulho de ter por trás de mim, e esse laboratório é o instrumento essencial para o que estamos a realizar. Por um lado, conseguirmos experimentar as soluções que podem ser uma grande ajuda para a prevenção e o combate ao crime que a polícia investiga. E nesse aspecto a polícia tem vindo a desenvolver também um trabalho muito rico com as universidades, com as pequenas e médias empresas e com outros atores ligados à inovação, nomeadamente no âmbito dos fundos
europeus do FP7, começou no FP7, depois o Horizonte 2020 e agora o Horizonte Europa. Portanto, esta cultura de inovação e mudança contínua está, de facto, muito enraizado já na Polícia Judiciária. Este laboratório está a permitir o desenvolvimento de provas de conceito, soluções piloto, experimentação e depois então ir para o terreno. Tudo isto tem como objetivo final, desenvolver uma cultura de inovação e de desenvolvimento contínuo. Ao nível das parcerias que tem vindo a estabelecer, nomeadamente com o INA, o exemplo é de facto o projeto colaborativo da criação do Laboratório de Inovação da Polícia Judiciária, que tem vindo a desenvolver com a Marinha e com o INA, juntou-se depois a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde e tem permitido também aqui um encontro de sinergia e de partilha de conhecimento muito enriquecedor, quer com o INA, quer com a Marinha. Este laboratório está a ser um instrumento transformador e modernizador da Polícia Judiciária. Procura as melhores práticas, as melhores tecnologias, as tecnologias emergentes que estão ao serviço da investigação criminal ou que podem estar a inteligência artificial, o blockchain, business analytics, robótica, sensores, drones, portanto todo este painel bastante variado daquilo que são as tecnologias emergentes, tudo isto tem que entrar dentro do trabalho que a Polícia Judiciária faz para que a resposta ao cidadão seja o mais eficaz possível. Eu não queria alargar muito, mas só para dizer que ao nível interno as parcerias são com estas entidades que já referi, mas não, estas foram as iniciais, mas há também um alinhamento europeu muito grande com o European Innovation Hub e também com o Europol Innovation Lab, que congrega todos os serviços de inovação de todas as suas congêneres a nível europeu. E é em todo este universo que a polícia está, de facto, a transformar a sua cultura para que no futuro seja uma polícia muito mais capaz de estar à altura dos desafios, mas que aquilo que eu gostava mesmo, e acho que os dirigentes todos devem ter como fim último com a inovação, é que isto seja de facto a nossa cultura, em permanente mudança, em permanente experimentação e em permanente melhoria do serviço que prestamos ao cidadão. Eu fico por aqui e fico depois à espera para eventuais questões que possam ser colocadas. Muito obrigada. Muito obrigado. Exatamente, foi uma ótima intervenção aqui da doutora Luísa Proença, e numa altura que estamos aqui a falar do tema de preparar o futuro, grandes instituições de preparação e essenciais para o futuro de qualquer nação são as universidades, enquanto centros de produção de conhecimento, criadores de atmosferas essenciais também para a inovação. Mas ainda assim, melhor do que eu para discutir este tema, temos connosco Joana Rezende, professora e pró-reitora da Universidade do Porto, para o planeamento, empreendedorismo e transferência de conhecimento. Professora Joana Rezende. Muito boa tarde. Eu gostaria de começar por agradecer o convite para participar deste debate, que encaro com grande entusiasmo, e transmitir também as minhas felicitações ao INA por trazer a Universidade para discutir este importante desígnio que é colocar na administração pública uma cultura de inovação que nos permita, de facto, o mote desta sessão, eu acho que não poderia ser mais interessante, que nos permita mudar o presente e pensar o futuro. E mais do que uma escolha, eu diria que isto nos dias que correm é realmente um imperativo. Os desafios societais com que nós nos deparamos são tão complexos e tão vastos que realmente nós temos que conseguir, através da inovação, mudar o presente e assim preparar o futuro. E fico muito satisfeita por trazerem a Universidade para este debate, porque de facto frequentemente nós ouvimos dizer que é preciso construir sociedades baseadas no conhecimento, que devemos privilegiar modelos de crescimento inteligente e de facto vamos sempre parar ao conhecimento. As universidades, enquanto centro de produção de conhecimento, são de facto, no meu entender, um espaço privilegiado para criar um ambiente favorável à inovação.
Portanto, nós na Universidade do Porto, há já quase 2 décadas que nós temos uma unidade, o Porto Inovação, que é especificamente dedicada à gestão de toda a cadeia de valor da inovação, do conhecimento que é criado na Universidade do Porto e portanto, para nós, esta cultura organizacional de inovação não é de todo novidade, é algo que realmente já contamos felizmente com uma longa experiência, mas é um caminho que não termina, porque de facto, estando a realidade em permanente mutação, e nós certamente todos vivenciamos os desafios, por exemplo, da Covid-19 e a importância que o conhecimento teve na procura, que está a ter neste momento, na procura de soluções disruptivas que permitam ir resolvendo os problemas que vão surgindo. E, portanto, como eu dizia há pouco, a Universidade já se posiciona desde há algum tempo como um ator-chave no Sistema Nacional de Inovação, portanto, os nossos projetos, temos já um vasto conjunto de projetos de investigação e desenvolvimento que têm gerado conhecimento, que foi traduzido em tecnologias inovadoras, soluções disruptivas, que consigam realmente mobilizar esse conhecimento para resolver os problemas das pessoas, e é com orgulho que chegamos ao dia de hoje já com um portfólio de mais de 300 patentes, das quais 200 internacionais. Temos já criadas, com a chancela da Universidade do Porto, mais de 100 spin-offs. Temos também no nosso Parque de Ciência e Tecnologia, ao PTEC, contamos já com mais de 600 projetos empreendedores e, portanto, os efeitos e o impacto que esta inovação, que é feita com conhecimento criado na Universidade do Porto, é já visível, é já uma realidade. Nós tivemos, por exemplo, só para dar um exemplo, no ano que passou, as nossas startups instaladas na PTEC, conseguiram angariar mais de 20 milhões de euros, e se incluirmos neste conjunto aquelas que já passaram em algum momento por lá, o número sobe para 70 milhões só num ano, e portanto o impacto económico e a capacidade que tem de dinamização do território é de facto muito interessante. Portanto, esta é sem dúvida uma vertente da inovação que é importante no caso da Universidade do Porto e no caso das instituições de ensino superior em Portugal e no mundo, mas não é naturalmente a única. E na verdade eu acho que a inovação é um conceito ótimo para ilustrar o desafio com que as universidades se deparam atualmente. As universidades, portanto, têm já uma missão consolidada na área do ensino, da educação, da formação de capital humano, depois passa para o tecido produtivo. Ao longo da última década, na investigação, essa vertente da sua missão também está muito consolidada e está muito claro o papel que as universidades podem ter. O desafio atualmente está muito na capacidade de levar esse conhecimento que é criado nas universidades para fora das universidades, por um lado, e também na capacidade das universidades se conseguirem adaptar proativamente, lá está, voltamos a mudar o presente para preparar o futuro, adaptar proativamente aos desafios que aí vêm, nomeadamente, por exemplo, em matéria de educação. O modelo de universidade que nós temos ao longo dos últimos séculos será certamente muito distinto daquele que se perspectiva para um futuro. E porquê? Porque, de facto, nós vivemos a transição digital, a transição verde, a tecnologia hoje em dia permite-nos fazer coisas que até há alguns anos seriam impensáveis. Se pensarmos que com a pandemia todo o ensino passou de um ambiente presencial para um ambiente online num curtíssimo espaço de tempo, de facto nós concluímos que há muito para fazer e que as próprias universidades têm que estar preparadas para a sua transformação institucional, o que é um exercício complexo, que obriga a pensar nas universidades como um todo e, portanto, explorando sinergias e complementaridades entre as suas várias áreas da sua missão, educação, investigação, a inovação e o serviço à sociedade, e que obriga também a sermos capazes de criar uma cultura organizacional de inovação. Portanto, nós na Universidade do Porto, por exemplo, na área da educação, nós gostamos de preparar os nossos estudantes para serem eles próprios inovadores, independentemente da carreira que venham a seguir. Atualmente nós vivemos numa fase
de mudança que eu diria que tem tanto de entusiasmante como de arriscado, então é uma fase em que há muita incerteza sobre o que será o futuro, mas efetivamente os nossos estudantes já não querem só conhecimento, porque o conhecimento hoje em dia está acessível muito facilmente, portanto na internet nós pesquisamos no Google e facilmente conseguimos chegar a conhecimento. As universidades têm que ter também um papel na capacitação dos seus estudantes para, com esse conhecimento e de forma criativa, imaginativa, serem capazes de transformar em algo com valor, em soluções que resolvam os problemas societais. Isso por um lado. Por outro lado, e portanto isso requer muita inovação pedagógica, já estamos a falar de um outro tipo de inovação, na área da inovação pedagógica, conseguir trazer novas metodologias, tirando partido das novas tecnologias, para de facto capacitar os nossos estudantes, não só em termos das competências técnicas, mas também das competências transversais e transferíveis. A outra grande, isto é um desafio grande, a outra grande área em que há um desafio enorme tem a ver com o facto dos próprios efeitos que estas transformações têm também ao nível da sociedade. E se pensarmos na transição digital, o impacto que pode ter ao nível do modo como funcionam os mercados de trabalho, já se fala muito da questão da polarização do emprego, em que realmente nós teremos as profissões ou as ocupações em que tem uma componente rotineira forte, é referido por diversos autores que podem estar em risco. Isto obriga as próprias instituições de ensino superior também a repensar, a atualizar permanentemente a sua oferta formativa e a serem capazes de a modernizar para dar necessidade, por exemplo, a questões de permanente upskilling e reskilling que permitam efetivamente às pessoas conseguirem acompanhar as mudanças no mercado de trabalho, e isto significa que, do ponto de vista das universidades, é um modelo formativo completamente distinto daquele que tem vindo a ser o histórico, o convencional, de fazer a licenciatura ou um mestrado eventualmente e terminava por aí. Portanto, o futuro de facto não se assemelha muito que venha a ser assim, portanto é mais uma perspectiva de formação ao longo da vida e nesse âmbito instituições como a UINA, por exemplo, são essenciais para capacitar as pessoas, as equipas, as organizações e as universidades, trabalhando com instituições como o INA, trabalhando com empresas, têm também, de facto, uma oportunidade única para se reinventarem e conseguirem inovar elas próprias. E, portanto, eu terminaria esta primeira intervenção com a nota de que é fundamental a assunção desta cultura de inovação organizacional, por um lado, e por outro lado, para que ela seja conseguida em toda a plenitude, há aqui dois ingredientes fundamentais. Um deles é construir um modelo de universidade aberta, que acolha nas suas múltiplas atividades, empresas, instituições governamentais, que contribua para o debate das políticas públicas. Portanto, um modelo, aquilo que a European University Association chama de universidade sem muros. O futuro passará muito por aí, com ganhos para todos os envolvidos, por um lado, e por outro lado também a capacidade que as instituições terão para inovar vai depender muito, as instituições de ensino superior, da capacidade de realmente terem uma perspectiva integrada sobre todas as suas missões e explorar, como já disse há pouco, sinergias e complementaridades. Portanto, termino com estas ideias e estarei disponível mais tarde para questões. A professora Joana Rezende, tocaste aqui mais uma vez num tema que a inovação não pode ser realmente algo estanque. E nesta capacidade que as universidades, e não só as universidades, um pouco todos nós tivemos para nos readaptarmos, sobretudo até um contexto de Covid que realmente ninguém estava preparado, e as universidades não foram exceção, quer dizer, a passarem os seus serviços e as escolas, aliás o ensino para um serviço digital assim de repente, portanto uma capacidade que tiveram de se inovar. E melhor também, para aqui falarmos de inovação, temos também a presença do Instituto, portanto, Pedro Nunes,
temos a doutora Teresa Mendes, presidente de direção do Instituto Pedro Nunes, que vai partilhar connosco a missão do IPN e o que fazem para promover inovação e ligar a investigação às empresas e à comunidade. Portanto, é um contributo, um nobre contributo que tem dado este Instituto desde 1991. Portanto, boa tarde, doutora Teresa Mendes. Muito boa tarde a todos. Eu gostava, em primeiro lugar, de agradecer o convite que me foi dirigido para estar a participar neste webinar e felicitar o INA por esta iniciativa e assinalar assim o mês da inovação. Eu talvez começasse por falar um pouco do Instituto Pedro Nunes. Portanto, ele foi criado há 30 anos com a missão de promover a inovação e de fazer a ligação entre a investigação e a comunidade e as empresas. Foi criado por iniciativa da Universidade de Coimbra e tem a forma de uma associação de direito privado sem fins lucrativos, e é curioso ver que há 30 anos a Universidade, para precisamente fazer melhor este papel de ligação à comunidade e às empresas, se descentrou e criou um instituto que no fundo é uma associação onde intervêm empresas, outros institutos nacionais de apoio às empresas, associações empresariais, outras instituições de ensino superior, enfim, uma panóplia de associados, são neste momento 40, e é a partir daí, portanto, deste congregar de instituições diversas, que se propôs a desenvolver um conjunto de atividades para atingir os seus objetivos. Ora, nós partimos, dentro da Universidade de Coimbra, o Instituto foi criado com um esforço principal da Faculdade de Ciências e Tecnologia, de modo que, no fundo, o que nós fazemos é, sobretudo, inovação tecnológica, é isso que pretendemos promover. Ora, fazemos de várias maneiras. Uma das maneiras é através de um conjunto de laboratórios próprios em áreas muito diversas, que tentam complementar a investigação fundamental que é feita na universidade e tentar que ela possa ser, no fundo, trabalhada, as tecnologias sejam amadurecidas para poderem depois estar mais perto do mercado. E fazemos isso como? Através de projetos cofinanciados, através de empresas que nos procuram para resolver determinados problemas, por exemplo, para lançar um novo produto que tem que ser diferenciador, e isso cada vez mais se nota, essa necessidade de inovação de produto, de inovação permanente, e no fundo essa componente tecnológica é isso que eles procuram em nós. Eu posso dar aqui só talvez para concretizar o caso, por exemplo, de um projeto que nós fizemos por convite de uma empresa que pretendia desenvolver um equipamento que permitisse fazer ecografias à distância. O que é que isto quer dizer? Como eu posso ter os especialistas que fazem a ecografia, estão no seu hospital ou no seu, enfim, num sítio qualquer, e podem estar a fazer ecografias a pessoas em qualquer parte do mundo, desde que perto do paciente haja, e foi aquilo que se desenvolveu, um robô colaborativo, com tem que haver alguém que esteja, no fundo, a colocar, imaginem a ecografia de uma grávida, não é? Portanto, tem que colocar o robô no sítio certo, tem que pôr o gel, enfim, aquelas preparações todas, e então o especialista está muito longe a manipular uma espécie enfim, uma interface, uma espécie de um rato que permite localizar o robô muito longe, não é? Mas no corpo da pessoa que está a ser observada, e fazer a ecografia a essa distância. Isto é bastante complexo. Nós fizemos isto através de uma investigação que já tinha sido feita no Instituto de Sistemas de Robótica da Universidade. Fizemos a componente da integração e desenvolvimento do produto em conjunto com a empresa, e o produto está agora a ser lançado no mercado. Este é um exemplo para terem um pouco a percepção do tipo de coisas que se fazem. Um exemplo diferente foi, por exemplo, o caso de um pequeno carro autónomo
leva até 4 a 6 pessoas, não me falha a memória, e que funciona como se fosse um elevador horizontal. Isto também começou, foi uma tecnologia desenvolvida por nós no Instituto. Tivemos envolvidos num projeto europeu em que foi feita uma sensibilização da utilização deste tipo de veículos, que em várias, sei lá, em aeroportos, em centros de cidade, e a partir daí, e depois dele ter sido testado, e nós termos colocado, curiosamente, 2 desses protótipos, 2 pequenos carros, num hospital Revisco Pais, provavelmente não conhecerão, mas é um hospital de reabilitação daqui da Zona Centro, ou Alcaitão, entre aspas, da Zona Centro, e que tem uma particularidade, é um hospital que foi uma antiga leprosaria, portanto todos os edifícios estão muito longe uns dos outros, e imaginam que isto é para pessoas que vão à reabilitação, não é? Têm que ir fazer um exame a um edifício diferente, tinha que haver carrinhas, ambulâncias a transportá-los, a levá-los de um lado para o outro. Neste momento, com estes 2 carrinhos, a pessoa vai, entra, carrega no botão como se fosse um elevador, diz para que edifício quer ir e é transportado de forma autónoma. Mas isto foi apenas um exemplo de uma tecnologia que foi feita. E estes 2 que estão nesse hospital são 2 protótipos, portanto é uma zona, isto ainda não tinha sido comercializado. O que é que fizemos a seguir? Foi vender a tecnologia a uma empresa OKPS, que detém neste momento a tecnologia e já começou a fazer vendas, incluindo internacionais. Portanto, é uma forma de incorporar, portanto isto nasceu de investigação que foi desenvolvida, e então percorremos toda esta cadeia que foi necessária até colocar o produto no mercado. Obviamente não somos nós que colocamos no mercado, nós aqui vendemos a tecnologia a uma empresa que o fez. Uma outra forma de ligar a investigação ao mercado é através da nossa incubadora de empresas. O que é que nós fazemos? Nós vamos, junto dos investigadores, tentar identificar ideias de investigação que tenham potencial de negócio. Ou seja, que nós vejamos que aquilo poderá eventualmente ser utilizado para criar uma nova empresa. E então fazemos esta identificação, normalmente é feita, portanto, com os grupos de investigação, depois promovemos uma série de sessões de sensibilização para tentar estimular e, no fundo, entusiasmar os investigadores para, no fundo, abrir-lhes um pouco os horizontes. E é extremamente engraçado ver como muitas destas sessões decorrem, porque muitas vezes os investigadores ficam muito surpreendidos, porque saem do seu mundo, da sua zona de conforto, dos seus papers, dos seus estudos de ensaio, e começam a ser confrontados com coisas que nunca pensaram. Por exemplo, quem vai comprar aquilo, como é que isto se pode aplicar, que áreas de aplicação poderá ter, quem são os concorrentes, enfim, uma série de coisas mais ligadas ao negócio que para um investigador é uma novidade, e é muito engraçado porque isto, de uma maneira geral, é muito bem aceito pelos investigadores. Depois, o que é que fazemos? Nessas ideias que realmente se vê à partida que vale a pena investir alguma coisa nelas para ver se conseguimos percorrer este caminho, não é? De criar depois a empresa, a partir daí é muito variado. Temos casos de investigadores que se fizeram empresários, temos casos de investigadores que passaram a sua tecnologia a estudantes de doutoramento e de mestrado e foram eles que seguiram com a ideia e criaram uma empresa. Temos casos de pessoas que não se querem envolver e então pedem-nos ajuda para arranjar uma equipa que depois tome conta dessa ideia. Tudo isto, obviamente, também muitas das ideias são protegidas através de patentes. Obviamente isto, a professora Joana Rezende já referiu isto, a Universidade tem um regulamento de patentes e, no fundo, muitas vezes a patente surge ainda dentro da universidade. Há alturas que não é? Há casos em que é a própria empresa criada que depois o desenvolve posteriormente. Enfim, e é esta panóplia, é este caminho que nós ajudamos a percorrer. Porque é que se chama incubadora de empresas? Porque nós estimulamos a criação das empresas e depois acompanhamos-la nos primeiros anos de vida, ajudando
os novos empreendedores a encontrar o seu caminho. Enfim, a tentar ajudá-los a montar negócio, a validar o plano de negócios, a arranjar financiamento, a arranjar os primeiros clientes, enfim, as dificuldades que qualquer negócio tem, portanto é esse apoio que a incubadora dá. E isto tem sido realmente ao longo dos anos um projeto muito desafiante, porque para já é muito diverso, não é? Portanto, todos os dias, enfim, é uma maneira de dizer, mas surgem nós temos uma média de 80 a 90 candidaturas anuais à incubadora de ideias novas. Claro que depois são acompanhadas, isto leva o seu tempo, mas estão sempre a surgir ideias novas e que é realmente muito gratificante trabalhar ali, porque estamos sempre com coisas novas e com gente nova, gente muito qualificada, a levar para a frente os seus projetos, de modo que isso é um ambiente que estimula a inovação. Eu gostava só de falar, portanto, também dar aqui 2 pequenos exemplos. Falar do nosso primeiro grande sucesso, que foi a Critical Software, que foi uma empresa que foi criada já em 98 e que começou, eram estudantes de doutoramento no Departamento de Informática da Universidade de Coimbra, que faziam investigação, incluindo num projeto europeu, salvo erro da tipologia XPRI, portanto já há bastantes anos, e que faziam investigação em sistemas que não podiam falhar, sistemas redundantes que não podiam falhar. Um artigo científico que foi publicado por eles chamou a atenção da NASA, que os contatou, e contratou-lhes um trabalho de software que eles precisavam. Uma coisa relativamente pequena no início. Depois, a partir daí, nessas conversas, eles começaram a ver que aquilo teria potencial para escalar e fundaram a Critical Software, que hoje em dia, enfim, é uma empresa consolidada com 9 spin-offs em áreas diferentes, com cerca de 600 pessoas a trabalhar e completamente internacionalizada, e que foi o nosso primeiro sucesso. Porque é que eu gostaria de assinalar isso? Porque há aqui um aspecto que eu acho que é muito engraçado, que é o aspecto de contágio. Porque até aí nós tínhamos um conjunto de empresas, todas elas vindo das engenharias, até um bocadinho repetitivas, havia algumas até que eram concorrentes. Quando a Critical Software teve sucesso, foi muito engraçado, porque toda a gente dizia, então, nós estudámos na mesma escola, tivemos os mesmos professores, se eles foram capazes, nós também somos. E então, a partir daí, tivemos sempre a incubadora cheia. E deu realmente um valor acrescentado, este efeito de contágio que provocou e que foi muito interessante. Eu estou a falar nisto porque a inovação também vive disto, porque é bom, não é, ver uns que abram caminho e que depois contagiem, enfim, outras pessoas para fazerem o resto e para, enfim, tentarem trilhar um caminho semelhante. Já agora, só para referir, uma vez que falei que havia poucas empresas e então começaram a haver muitas, houve outra questão que também foi muito importante na vida da nossa incubadora, que foi, no início as empresas eram todas muito parecidas, portanto vinham das engenharias, iam para ali, muitas delas concorrentes. E nós começámos a estimular, levar para lá, mas se a inovação é o nosso negócio, então temos que estimular. E é estimulada se tivermos pessoas a falar de coisas diferentes. E então começámos a trazer pessoas de outras faculdades. E foi muito engraçado porque criámos, por exemplo, a primeira empresa de antropologia no país, foi para lá também uma empresa ligada ao grupo de arqueologia da universidade, que, como eu costumo dizer, entrou de picareta e saiu a fazer reconstituição de ruínas com software desenvolvido em conjunto com uma empresa que também estava ao lado na incubadora. Enfim, e tudo isto tem a ver com esta diferenciação, com esta multidisciplinaridade, que é muitíssimo importante quando se fala em inovação. Para terminar, eu queria só dizer que também temos feito nos últimos anos um conjunto de trabalhos com empresas que nos pedem para as ajudarmos a desenvolver a sua inovação interna. Então o que nós fazemos temos equipas que, em conjunto com as empresas, lançamos concursos de ideias de melhoria dos processos da empresa. Pode ser melhoria, podem ser ideias disruptivas, de fazer coisas diferentes,
e depois preparamos as equipas para apresentarem essas ideias à administração, e depois a administração seleciona e logo vê onde é que quer investir, e no fundo isto promove a inovação interna das empresas. E portanto é uma coisa que temos feito ao longo dos últimos anos para vários grupos económicos, e que eu também, uma vez que estamos a falar de inovação, achei que podia ser também interessante trazer para aqui. E terminava, para não ultrapassar o meu tempo. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu, doutora Teresa Mendes, é bom saber que o IPN continua com uma missão vibrante e também eu próprio a reinventar-se ao longo deste tempo e a tornar estas empresas cada vez mais competitivas e a fazer com que Portugal também se destaque a esse nível. Também muitos parabéns também pelo vosso esforço e a vossa missão, e é bom saber que continuam de uma forma tão sólida. Mantendo a coerência deste painel e deste dia, eu relembro que hoje é o Dia Mundial das Competências dos Jovens, numa altura em que se fala precisamente dessa tal cultura de inovação, mudar o presente e preparar o futuro. Realmente o futuro aos jovens pertence, portanto não queria deixar passar a oportunidade sem relembrar que hoje é o Dia Mundial das Competências dos Jovens, e chegamos agora então ao momento em que vou apresentar-vos o nosso quarto orador, muito bem acompanhado, diga-se passagem aqui por este talento feminino, está o Pedro Cabral, gestor da plataforma NOW, Unidade de Computação Científica da Fundação para a Ciência e Tecnologia, que nos vai falar daquele que é um case study de sucesso, que é o projeto NOW, enquanto ferramenta inovadora para diversos setores, incluindo a administração pública. Pedro Cabral. Muito obrigado, Carlos. Queria, antes de mais, agradecer o convite endereçado pelo INA, e é com muito gosto que partilho aqui este webinar com este ilustre painel e muito bem representado. Aquilo que eu queria começar nesta conversa agora que vamos ter, de cerca de 10 minutos, é exatamente para que comecem a imaginar, antes de mais nada, que estamos num mundo em que as melhores universidades do mundo decidem colocar os seus cursos online, mas para além disso, e agora utilizando algumas palavras aqui da professora Joana Rezende, que estes cursos são totalmente abertos e acessíveis a qualquer pessoa, independentemente do seu nível de conhecimento. Ora, por incrível que vos possa parecer, isto já aconteceu em 1999, com a disponibilização de vídeos por parte de uma universidade alemã, e que teve continuidade em termos de envolvimento a posteriori com o MIT, com o famoso MIT, em 2002, com algo que chamaram na altura de OpenCourseWare. Ora, na realidade isto foi uma rampa de lançamento para aquilo que é conhecido hoje como os Massive Open Online Courses, que em 2012, com grandes plataformas, hoje em dia conhecidas como o Coursera, o edX ou o Udacity, fomos crescendo aqui de forma significativa neste âmbito. Ora, mas o que é que estamos aqui a falar? Estamos a falar de pequenos cursos que são muitas das vezes equivalentes a uma unidade curricular ou parte de uma unidade curricular, e que assentam na disponibilização de um conjunto de vídeos e materiais de estudo com exercícios para que o estudante possa ir validando os seus conhecimentos, mas também têm depois atividades de avaliação que visam a obtenção de um certificado. É certo que estas plataformas estão muito focadas no contexto anglófono, não é? Tem ainda havido aqui alguma evolução também para o contexto hispânico, no entanto, a lusofonia tem tido uma expressão não tão significativa neste âmbito. Com o passar do tempo, e também lá está, com base numa experiência que foi levada a cabo pelo Ministério de Ensino Superior francês, mas olhando também aqui para o contexto nacional, já que muitos dos serviços da administração pública não tinham qualquer tipo de plataforma na área do e-learning, começou aqui a esboçar-se aquilo que foi a ideia da plataforma NOW, e que hoje já está no ar desde 2019.
sendo que uma das entidades fundadoras foi exatamente aqui o INA. Ora, aquilo que pode ser inovador e diferenciador relativamente ao contexto internacional é que foi criada especificamente esta plataforma de ensino e informação para grandes massas, mas dentro da administração pública. Ora isso é completamente diferente daquilo que nós vimos observar a nível mundial, como havia referido. Não é por acaso que depois os grandes cursos com maior sucesso neste momento na plataforma vêm da administração pública, como é o caso do Cidadão Ciberseguro do Centro Nacional de Cibersegurança, com mais de 60 mil inscritos, do RGPD aqui do INA, com mais de 25 mil inscritos, ou mesmo do teletrabalho em tempos de isolamento da AMA, que já caminha para cerca de 10 mil utilizadores. Contudo, não podemos olhar para a questão do sucesso apenas na quantidade de inscritos no curso. E para isso pego aqui no exemplo do Politécnico de Lisboa, concretamente com o curso de Introdução à Epigenética, em que a sua primeira edição teve cerca de 1000 participantes. Ora, aquilo que aconteceu é que 5 destes participantes inscreveram-se especificamente numa licenciatura do Instituto Politécnico de Lisboa, licenciatura essa que tinha cerca de 80 estudantes, e a sua motivação para a candidatura a esta licenciatura deveu-se à presença neste tal curso de Introdução à Epigenética. É óbvio que não podemos ver aqui o nosso trabalho da plataforma NAU com os nossos parceiros no âmbito da administração pública e do ensino superior. Temos também que olhar para as instituições privadas, isto porque temos sido abordadas por elas e podemos ver que este movimento tenha alguma expressão e algum impacto na nossa sociedade, já que a missão da NAU passa muito por possibilitar a formação a diferentes comunidades, não é? E a promoção da aprendizagem ao longo da vida, e é exatamente ao abarcarmos aqui um conjunto de outras entidades que conseguimos alargar o espectro de oferta, respondendo às necessidades dos portugueses, que no caso concreto da plataforma NAU, maioritariamente estão no contexto nacional, seja ele através do continente ou das ilhas, mas também, por sinal, observamos que os países de maior expressão são muitas das vezes aqueles onde os portugueses, como é aqui o nosso caso, de ter ido para os dos Estados Unidos da América ou outros países. Não podemos, no entanto, esquecer que os outros países falantes da língua de Camões têm aqui alguma expressividade, e eu acho que é isto que também torna aqui esta plataforma relativamente interessante. E sobre esta questão da aprendizagem ao longo da vida, para 2 termos que até já foram aqui focados, que é o reskilling e o upskilling, sem sombra de dúvida que a pandemia pode ter vindo pôr em causa aqui um conjunto de aspectos relacionados com o crescimento económico que o nosso país estava a ter, e de um momento para o outro as pessoas viram-se obrigadas a mudar para outro tipo de atividades profissionais e, consequentemente, tiveram a necessidade de se requalificar, não só do ponto de vista das suas competências, mas também dos seus conhecimentos. Ou por outro lado, por causa da questão do teletrabalho, tiveram que aumentar as suas competências digitais, e exatamente para dar resposta àquilo que eram as necessidades dos seus serviços. Ora, é exatamente em contextos como este, onde depois não temos formadores suficientes para uma mudança tão brusca, e isso, historicamente, temos situações como na Segunda Guerra Mundial, quando todos os soldados regressaram, não é? E não sabiam fazer outra coisa senão estar em guerra, que na ausência de tantos formadores, plataformas como a NAU podem ter um papel central naquilo que é a estratégia institucional. Reforço só que, do ponto de vista daquilo que são as plataformas de e-learning, estas que são focalizadas nos MOOC, nos Massive Open Online Courses, arquitetonicamente já estão pensadas para processos mais simples, do ponto de vista, por exemplo, da inscrição do utilizador, isto para que o formador não tenha que ele próprio estar a inscrever manualmente dentro de cada uma das suas turmas os inúmeros utilizadores que possam
fazer parte daquele curso. Mas voltando aqui às questões relacionadas com o reskilling e o upskilling, posso-vos dizer que em 2016 estas grandes plataformas de MOOC viram aqui uma grande oportunidade para o desenvolvimento de programas formativos académicos, no entanto, com uma forte ligação ao mercado de trabalho, porque é isto também que é muito importante termos aqui presente, é a ligação ao mercado de trabalho. Ora, diria que o sucesso foi tão significativo que a própria Comissão Europeia esteve até anteontem com uma consulta pública sobre aquilo que hoje é apelidado de microcredenciais. No caso europeu, o que é que podemos estar a falar então em concreto destas microcredenciais? São na realidade cursos de curta duração, feitos por instituições de ensino superior, que são validados ou feitos em parceria com o contexto empresarial, ou por exemplo, aqui faria todo o sentido sê-los feitos com o INA, tendo em vista os funcionários públicos, e que visam exatamente o desenvolvimento não só de determinadas competências, mas que, acima de tudo, depois dão aqui direito a ECTS, lá está, no contexto europeu. Isto depois, por um lado, permite à pessoa ter uma formação mais curta, que permita uma aplicabilidade imediata em termos de emprego, mas, por outro lado, se quiser no futuro prosseguir estudos naquela instituição de ensino superior, fará todo o sentido. E aquilo que é interessante verificar no contexto nacional, que eu não conheço que tenha acontecido noutros países, é que este ano foi em decreto-lei regulamentado exatamente esta questão das microcredenciais, enquadradas aqui no PRR, no Plano de Recuperação e de Resiliência, e que, sem sombra de dúvida, que pode ser aqui uma janela de oportunidade para o nosso país. De qualquer das formas, e queria terminar aqui com um último ponto, já que o meu tempo está a se estender, muitas das vezes a falta de conhecimento ou mais experiências, por exemplo, agora durante o período de confinamento que houve com o contexto da aprendizagem online, leva a que haja algumas reservas sobre este ambiente. Ora, na plataforma Now, nós neste momento estamos a desenvolver sistemas de vigilância de avaliação, de antiplágio, de tutoria através de inteligência artificial, de sistemas de autenticação que, por exemplo, passam pelo cartão do cidadão, entre outras soluções que muitas das vezes vão ao encontro dos requisitos das nossas entidades parceiras, isto que para criar um ambiente de confiança, aquilo que é desenvolvido aqui na plataforma. É certo que este caminho terá que ser feito sempre em conjunto, tendo em vista muitas das vezes a própria experimentação institucional, para que possamos então dar esta inovação, este salto inovativo e darmos depois resposta mais adequada e muitas das vezes personalizado às necessidades não só das pessoas, das equipas, mas também das organizações, e aí enquadramos não só estas respostas como a questão das mentorias e dos collabs e outras soluções como têm vindo sido faladas nestes últimos dias. E como já chega um minuto do meu tempo, terminaria e passaria aqui a palavra. Muito obrigado. E parabéns também, temos aqui pessoas no chat a parabenizar aquilo que tem sido o esforço da Now e os vossos programas, esse continuado reskilling, portanto é um continuado aprendizado ao longo da carreira e é bom que comecem também, ou que estejam e que tenham estado na linha da frente da inovação, com inteligência artificial e tudo, cada vez um tema mais recorrente, portanto, parabéns. Há aqui pessoas no nosso chat a dar-vos os parabéns, portanto, Pedro Cabral, portanto, está bastante orgulhoso. Eu, desde já, agradeço a participação e esta primeira apresentação de todos os nossos oradores, sem dúvida, tocamos aqui em pontos essenciais, sobretudo, uma temática da inovação não ser algo estanque e ter de ser continuamente revisitado e reinventado. Portanto, temos aqui algumas questões, já que o objetivo também é criarmos esta experiência o mais interativa possível. Portanto, temos aqui algumas questões já dos nossos participantes aqui nesta conferência, pessoas que estão a assistir e que estão aqui a deixar questões no chat que eu abriria, portanto, daqui para o painel.
sendo que a primeira, a educação e a formação são essenciais para o cumprimento das novas exigências do século XXI. Como docente, defendo que se dedique atenção considerável ao desenvolvimento ou habilidades técnicas e profissionais. Portanto, eu pergunto aos oradores se a aquisição de competências técnicas e profissionais para o emprego, o trabalho digno e empreendedorismo estão a ser trabalhadas quer nas escolas, quer nos serviços, e como perspectivam o seu incremento. Sendo que o Pedro Cabral também tem estado na linha da inovação e da formação, se quiser começar por dar o seu parecer nesta temática. Agora não estava com som. Um dos aspectos mais relevantes que foi focado nessa questão, do meu ponto de vista, é o termo competências. Ora, as competências, sem sombra de dúvida, são sempre trabalhadas nos contextos onde as pessoas estão. E não é um curso, por exemplo, e agora focando aqui no contexto online, não é um curso online que vai fomentar essas competências. Aquilo que foi dito os anteriores membros aqui do webinar, foi que exatamente muitas das vezes é no contexto presencial das próprias universidades, porque o conhecimento lá está em todo quanto é sítio, que são fomentado aqui um conjunto de aspectos que permitam essas tais competências. Por isso, eu diria que um ponto assente é que é importante as tais equipas e também a pessoa envolver-se do ponto de vista pessoal no seu contexto para o desenvolvimento das mesmas, sendo que muitas das vezes, e agora falo aqui especificamente da NAU, ela pode ser interessante no sentido de dar ferramentas para que a pessoa possa desenvolver essas competências. E para o efeito, lá está, é necessário sempre dar, do meu ponto de vista, exemplos contextuais de casos similares àquilo que a pessoa passa, de muitas das vezes até criar grupos de discussão dentro da plataforma, dentro do seu próprio âmbito de trabalho, e isso permitirá certamente essa tal evolução de competências que são críticas à nossa sociedade. E passaria a palavra a outra pessoa. Muito bem, falando em competências e este contínuo inovar dessas competências, a Polícia Judiciária em Portugal foi fundada em 1893. Hoje, a doutora Luísa Proença falou-nos de uma forma em que, e tocou-nos aqui num ponto em que a Polícia Judiciária está cada vez mais capaz de preparar-se para tudo o que são cyber-attacks e situações nesse sentido e ameaças para o país, mantendo a segurança a diferentes níveis. Falando em competências e mantendo este tema, a doutora Luísa Proença, como é que se tem preparado, portanto, adaptando à realidade da Polícia Judiciária, não tanto ao empreendedorismo nesta questão, mas como é que se tem preparado então estes agentes do amanhã com este tipo de exigências e com estas competências que têm sido cada vez mais um requisito? Obrigada pela pergunta. De facto, a escola e as universidades têm um papel fundamental na formação transversal dos alunos que depois vão ser os candidatos aos profissionais desta polícia. E a partir do momento em que esses profissionais passam os recrutamentos, as fases de recrutamento e entram para o domínio da responsabilidade da PJ em os formar na formação inicial e depois na sua formação contínua, é cada vez mais a nossa preocupação em incluir nos currícula dos cursos de formação aquilo que poderíamos designar de uma forma transversal em competências digitais, mas competências digitais vão muito por aquilo que referiu, pela a componente ciber. Nós ainda vemos que os alunos, ou neste caso os profissionais que começam a chegar, têm realmente uma apetência muito grande, eles já nasceram no mundo digital, mas há ainda alguma falta de preparação para lidar com a componente ciber
da vida da polícia. A polícia tem uma das melhores unidades na prevenção e investigação do crime do cibernético, mas do ponto de vista transversal da instituição é um esforço que estamos a fazer continuamente em capacitar as pessoas para lidar com estes assuntos, para conhecer o que são as práticas seguras de trabalhar com a utilização de tudo o que hoje está ao nosso dispor, desde logo a capacidade de rapidamente se adaptarem a novas formas de investigação criminal. O crime maioritariamente acontece no mundo digital, quer seja na internet, nos meios que nós vemos abertamente, quer seja na Darknet. A Darknet é um meio não só de aprendizagem também, mas é preciso, é um meio muito complicado, porque é também ali que grande parte do crime acontece. Ora, os profissionais desta casa têm que estar cada vez mais capacitados para lidar com a evolução contínua dos meios ao dispor dos criminosos. São realmente fontes fabulosas de conhecimento e muitas vezes de obtenção de elementos de prova, mas todos nós sabemos que é o crime que está em grande expansão. Há um caminho ainda grande a fazer, estamos a tentar fazê-lo com os recursos que temos e espero que de facto seja aqui uma competência transversal a todos os profissionais desta casa. Aí as universidades têm claramente um papel fundamental na preparação que dão aos indivíduos que depois se candidatam e conseguem entrar para um curso de formação inicial na polícia. Obrigado, Luísa Proença. Falando no papel então essencial das universidades neste tipo de fomentar este tipo de competências, professora Joana Rezende, como é que têm sido estes desafios de criar estas competências para os alunos do amanhã, uma geração cada vez mais exposta à inovação, cada vez mais cedo, ao mundo digital cada vez mais cedo? É cada vez mais frequente vermos crianças que sabem trabalhar com o iPad melhor que os pais, por exemplo. E como é que se tem preparado então esta questão toda das competências e prepará-los então os jovens para o empreendedorismo nesse sentido então? Sim, essa é sem dúvida uma das áreas prioritárias no domínio da educação, pelo menos no que diz respeito à Universidade do Porto. Eu gostava de partilhar inclusivamente aqui os resultados de um inquérito recente que fizemos aos nossos estudantes, com uma amostra de cerca de 1.500 respostas, em que realmente nós perguntamos aos nossos estudantes, em termos de competências ditas transversais, quais eram aquelas que valorizavam mais. Os resultados deste inquérito, e com uma expressão superior a 90%, vão muito em contra até à pergunta inicial, que é a vontade que tem de ter uma componente mais prática no seu ensino. Portanto, cerca de 90% dos inquiridos reconheciam que pretendiam, para o desenvolvimento destas ditas competências transversais, mas também técnicas, um modelo educativo mais prático, mais centrado no próprio estudante. E o que é que tem sido feito na Universidade do Porto neste domínio? Eu gostaria de partilhar aqui algumas boas práticas a este nível. Portanto, está a ser trabalhado um catálogo de competências transversais, para que todos os estudantes da universidade, de facto, tenham a possibilidade de desenvolver competências transversais, que podem ir desde aquilo que chamamos as soft skills, portanto, desenvolver as suas capacidades de liderança, comunicação, empreendedorismo, ou até podem ser também aquisição de conhecimentos noutras áreas que depois facilitam mais tarde uma inserção, uma transição no mercado de trabalho, e portanto isso está a ser feito. Também há algum esforço na flexibilização dos planos de estudos, para os estudantes realmente, já foi aqui referido várias vezes, os problemas hoje em dia são multidisciplinares e portanto esta visão lata é também importante. Portanto isso tem sido feito esse caminho. Mais recentemente, no final de 2019, a Universidade do Porto aderiu
faz parte de uma aliança de universidades europeias, portanto, no caso da Universidade do Porto, é a Aliança de Universidades Europeias para a Saúde Global. Isto é um projeto piloto da Comissão Europeia para formar aquilo a que chamam as universidades do futuro. E de facto nós temos sido desafiados, e respondido proativamente a nossa comunidade académica, no sentido de desenvolver cursos completamente inovadores. Tem sido um espaço de experimentação fantástico, apesar da pandemia. Portanto, apesar da pandemia nós conseguimos com outras universidades europeias desenvolver programas muito inovadores nas várias áreas do conhecimento, portanto um conceito lá de saúde global, em que realmente os nossos estudantes estão a trabalhar com equipas internacionais, estão a trabalhar em contexto experimental, com mentores de várias universidades, com mentores de empresas, e de facto eu acho que o caminho também tem que ser muito este. O modelo anterior, o que vigorou durante muito tempo, do professor ativo e o estudante passivo, de facto hoje em dia é muito difícil de aplicar ou até ter o impacto que a educação deve ter ou pode ter nos estudantes. E porquê é que eu digo isto? Porque de facto, com estas plataformas digitais, e portanto o Pedro Cabral falou-nos das imensas potencialidades que tem, com estas plataformas digitais, se for só isto, dificilmente nós conseguiremos competir com universidades como Harvard ou MIT se forem todas abertas. E portanto, o que é fundamental também para as instituições de ensino superior em Portugal, por exemplo, é realmente esta capacidade de criarem ambientes e atmosferas que façam as pessoas quererem vir à universidade. E isso passa muito realmente pela criação de cursos inovadores, contextos de aprendizagem experimental, por exemplo, de interação com empresas, por exemplo, numa incubadora, como aqui já foi falado também, que eu acho que tem um papel de facto interessantíssimo, por exemplo, desenvolver competências de empreendedorismo no ambiente da própria incubadora, portanto não é alguém que vai falar sobre o que é ser empreendedor ou de discurso direto dos empreendedores. E portanto eu acho que é uma necessidade identificada pelos estudantes, é uma necessidade identificada no mercado de trabalho. Já temos, há uns tempos houve uma campanha da IBM que no seu recrutamento dizia "Show me your skills, not your diploma", e portanto a resposta a este desafio passa efetivamente por isto, que requer uma transformação institucional forte e requer inovação das próprias universidades e a capacidade de se reinventarem. Muito bem. E é isso que estamos aqui a falar, essa capacidade de se reinventarem e mais uma vez eu relembro que realmente este ano acho que a universidade teve um impacto muito grande ao nível da educação. De repente as pessoas começaram, as aulas presenciais tiveram de ser, entretanto, rapidamente alteradas para aquilo que era o remote learning, e foi toda uma capacidade, e tenho a certeza que o setor se vai continuar a adaptar a estas inovações e preparar os jovens realmente do amanhã. E nesse sentido, doutora Teresa Mendes, mantendo esta temática dessas competências transversais, preparando os jovens também para o empreendedorismo, portanto, quer nas escolas, quer nos serviços, como é que o Instituto que representa, o Instituto Pedro Nunes, vê o futuro nesse sentido e o que é que também tem feito cada vez mais no presente nesse sentido? Pois, relativamente às competências transversais, eu acho que elas são cada vez mais necessárias, mas que acho que isso se enquadra numa temática mais global. O mundo mudou muito nos últimos, e muda cada vez mais depressa, e é expectável que continue a mudar ainda mais depressa. E o que é certo é que a educação tradicional é mais inerte, não é? Portanto, as coisas demoram mais tempo. A pandemia, curiosamente, veio até dar um bocadinho uma banão às estruturas e acelerar um bocadinho este processo de ver as coisas de forma diferente. Afinal, era tudo tão difícil, afinal conseguiu-se, não é assim. Mas eu acho que parte tudo da atitude da própria pessoa. Hoje em dia, ninguém, se fosse há 50 anos ou há 30 anos, uma pessoa tirava um curso e vivia dessas competências o resto da vida, sem problema. E era especialista nisso e era aquilo que sabia fazer. Hoje em dia já não é assim.
Hoje em dia as coisas mudam muito rapidamente e é preciso uma adaptação constante. E, por outro lado, aquela questão de antes, portanto, como é que se aprendia? Ia-se à escola, ia-se à universidade, ia-se, enfim, com o professor, com os livros, que eram poucos. Eu lembro perfeitamente quando eu fiz o meu doutoramento, já lá vão uns anitos, era um horror para arranjar papers, artigos que a pessoa quisesse ver, não é? Era terrível. Eu fiz o doutoramento em Inglaterra, mas às vezes tinha que pedir, demorava 2 semanas, 3 semanas para virem 2 ou 3 artigos que eu queria. E hoje em dia a informação está por todo lado, não é? Está na internet, toda a gente tem informação. E isto vai necessariamente mudar o papel do professor. O professor de antes era a fonte de informação. Desta vez, não. Acho eu que o que tem que fazer é ser capaz de guiar o aluno em determinadas temáticas e ensinar-lhes também o sentido crítico, para poderem olhar para as diversas fontes de informação que existem e saber em quais deve confiar, aprender a fazer enfim, o contraditório e tentar despistar possíveis informações erradas que existem na internet. Isso são competências muitíssimo importantes, mesmo para os alunos mais novinhos, porque é mais do que saber. Antes ensinava-se a ler e agora também se ensina a ler e a escrever, obviamente, isso é uma competência básica, mas tem que se ensinar a olhar para a informação com sentido crítico. É uma competência importante. E, portanto, esta atitude da pessoa de saber que tem que evoluir, tem que se adaptar, tem que estar sempre em aprendizagem constante, leva as pessoas têm que saber que têm muitas fontes. Não é? Hoje em dia, o que nós temos, qualquer pessoa, não é? Agora sinto aqui necessidade de aprender qualquer coisa. Eu posso me inscrever num curso no MIT, eu posso me inscrever posso ver tutoriais na internet, eu posso ir para um chat discutir com outras pessoas e aprender com os outros. Enfim, há um manancial enorme de fontes de informação e de aprendizagem. E, portanto, a pessoa tem que ter, sobretudo, a noção de que eu tenho que ser proativo e tenho que me valorizar e tenho que aprender aquilo que não sei. E não é ficar, não, eu não me deram, eu nessa cadeira não dei isso. Mas às vezes os meus alunos me diziam e eu ficava um pouco, enfim, desconsolada, para dizer o mínimo, quando vinha, não, mas o professor não deu isso. Não deu isso, mas a pessoa, se tiver curiosidade e precisar, tem que aprender, não é? E não pode estar à espera que aquilo não venha no assunto da cadeira. E, no fundo, há aqui um conjunto de outras competências que são muito necessárias. E eu dou-me a ideia que as universidades, em termos de universidades, que é o que eu conheço melhor, se estão a adaptar, porque no fundo, tal como a professora Joana já referiu, no Porto, e suponho que em muitas outras universidades está, no fundo, a criar um conjunto de competências transversais e outra coisa que eu acho que é muito importante também nas universidades, que estão também a abrir os currículos. Os nossos currículos eram muito fechados. Portanto, era só aquela matéria, e eu sei porque acho que nas universidades muitas vezes a pessoa está ali, até são os professores que escolhem, não, mas eu quero dar isto, fiz isto no doutoramento, agora quero dar isto, e hoje em dia as coisas já não são assim, e os currículos acabam por ser, e eu acho que as universidades estão a abrir a isso, das pessoas poderem escolher os créditos que quiserem, muitas vezes até irem buscar créditos a outras faculdades. E isso é muitíssimo importante para a formação do indivíduo e que casa com aquela necessidade das competências transversais. Desculpe, fugi um bocadinho ao tema que me pediu, mas realmente nós no Instituto temos colaborado com a Universidade de Coimbra na parte do empreendedorismo e obviamente para os nossos empreendedores temos uma panóplia de formações em competências transversais que são essenciais para quem cria uma empresa. E outro aspecto que eu queria aqui focar é que muitas vezes mais importante do que a formação minimamente sistematizada é aquela formação mais aberta em equipa, em que uns aprendem com os outros e que é muitíssimo eficaz em contextos, obviamente, mas isto não é em autogestão, não é? Mas em contextos, enfim, bem orientados, podem ser formas de formação muito eficazes. Desde o tempo do doutoramento em que tinha de mandar vir os artigos e que demorava 2 ou 3 semanas, hoje em dia temos precisamente o contrário, há um overflow de informação e agora o desafio é esse, é saber o
como fazer a peneira do que interessa e do que não interessa. E aproveitando a sua presença, a professora Teresa Mendes, como é que acha que seria viável então promover essa tal cultura de inovação aberta? Porque num tempo, tocou aí nesse ponto de inovação, para haver inovação às vezes também há alguma resistência do que já estava instituído, portanto como promover uma cultura de inovação aberta, tanto na administração pública, sei lá, universidades, empresas, que papel é que acha que os trabalhadores têm nesse sentido? E deixaram-nos aqui a questão, portanto, como quem quiser seguir o caminho também das lideranças nesse sentido de tomar as rédeas dessa tal cultura de inovação aberta, que tipo de conselhos daria aqui? Sim, portanto, a inovação aberta é um conceito que também tem sido nos últimos anos muito reforçado. Aliás, deixe-me talvez começar pela parte empresarial. Se nós olharmos, por exemplo, aqui, não há muito tempo, de 15 anos, 20 anos, talvez até há menos, olhava-se para as grandes empresas e todas elas tinham departamentos de investigação fechados. Não é? Portanto, cada empresa investigava e o que fazia era deles. Muita cautela, não podia sair nada para fora, havia sítios onde nem bem, na altura também os computadores não eram tão fáceis de trazer para fora, mas, ou seja, a informação não saía. Era tudo muito focalizado na empresa, na sua investigação e naquilo que ia descobrindo. Isso foi uma coisa que mudou drasticamente. Hoje em dia, as grandes empresas o que fazem é abrir ao exterior a possibilidade para terem contributos do exterior. E nós vemos empresas grandes, por exemplo, associarem-se com startups e lançarem concursos, por exemplo, para os universitários, com desafios, dizer, eu tenho este desafio, a ver quem propõe coisas diferentes. Ou seja, isto é muitíssimo mais rico, não é? Porque não são só os funcionários daquela empresa que fazem investigação, abrem-se ao mundo. E tem contributos de todo o mundo e de todo lado. E isto acho que é muito interessante e foca bem, eu conheço melhor estes casos das empresas. Mas aquilo que eu estou em crer é que na administração pública, tal como eu disse há pouco, nós também temos ajudado as empresas a estimular a inovação interna dentro delas. Não era bem isto que eu estava a dizer, que era abrirem-se ao exterior. E eu dá-me a ideia que na administração pública é relativamente simples de fazer o mesmo, e no fundo, fundamentalmente no fundo, lançar desafios, a dizer o que é que está mal, que as próprias pessoas sejam envolvidas na identificação do que está mal, que proponham soluções de como melhorar, e depois em conjunto melhorar-se. E, enfim, fazer-se o que é preciso para melhorar. E isto é uma inovação muito mais participada. E a experiência que nós temos com os grandes grupos empresariais com quem temos trabalhado é muito interessante, porque e depois é engraçado, depois connosco, portanto, não é comigo, mas enfim, os meus colaboradores fazem isso, há colaboradores que chegam e dizem assim, mas eu nunca me atreveria a ir propor ao meu chefe que mudasse isto para aqui e para lá. Portanto, as pessoas têm um bocado essa cultura e no fundo, havendo estes eventos, é um mundo que se abre, não é? Porque eles, então, afinal, estão-me a pedir para eu dizer como era. E eu estou convencida que na administração pública, se for perguntar a cada pessoa o que é que faria para mudar, ou aquilo que faz, o que é que acha que está mal, o que é que acha que devia ser mudado, isto poderia ser uma base para depois se melhorar. Agora, obviamente, tem que ser estruturado, orientado, e não é agora também cada um fazer à sua maneira, isto não é assim, mas portanto a ideia seria essa, e eu acho que é por aí que é o caminho. Claro que sim. Sim, falando em contínua inovação, é inevitável haver de vez em quando algum tipo de resistência por aquilo que já estava. Eu gosto sempre de ouvir a perspectiva também de instituições que são obviamente mais antigas nesse sentido, que têm mais tempo, uma história maior de contínua adaptação, e nesse sentido, doutora Luísa Proença, em termos de polícia judiciária, que boas práticas nesse caso pode partilhar naquilo que é essa tal cultura de inovação aberta nesse sentido? A inovação e esta cultura não acontece de um momento para o outro, é um caminho que vem sendo desenvolvido sobretudo desde 2011, 2012,
E a primeira forma que nós encontramos para entrar nesse caminho foi uma aposta muito grande na participação em projetos, em consórcio com outras entidades, quer fossem portuguesas, quer fossem europeias, no âmbito do Horizonte 2020, começando também no FP7. Estes projetos trouxeram-nos aqui uma cultura de mudança, porque estamos a falar de grandes consórcios, onde estão representadas as universidades, as pequenas e médias empresas e os utilizadores finais. A PJ é sempre um utilizador final, e onde esta cultura de inovação é natural. Há a necessidade do tal utilizador final, há o estímulo que é dado às universidades para investigarem e para desenvolverem conhecimento daquilo que são as ferramentas e aquilo que são as metodologias que uma polícia, neste caso, precisa, e depois temos ali aquela camada das pequenas e médias empresas que têm o desafio de produzir aquele produto ou aquela nova metodologia ou aquele estudo que a polícia precisa para ter esta melhoria contínua. E, portanto, o que nós estamos a fazer neste momento já capitalizamos muito desta cultura de mudança contínua. O que estamos a fazer neste neste laboratório de inovação, é de facto a promoção de sessões que envolvam toda a nossa polícia, todos os nossos profissionais, quaisquer que sejam as suas áreas de competências ou de atividade, para que nos ajudem a identificar e ainda na sequência daquilo que falou a professora Teresa Mendes, isso mesmo nós estamos a fazer. Nós temos grandes problemas, os problemas tardam em se resolver, temos o nosso ponto de partida, digam-nos lá, ajudem-nos a construir com vocês todos aquilo que é um mundo ideal para o vosso trabalho, de que forma é que vocês conseguiriam ter melhores meios para trabalhar. E esse é o trabalho que estamos a desenvolver todos os dias. O Plano de Recuperação e Resiliência vai-nos trazer aqui uma ajuda muito grande. Os fundos europeus estimularam muito esta cultura de organização daquilo que é o nosso processo de mudança e os resultados estão a ser francamente positivos. Nós estamos a ficar muito estruturados e muito capazes para não sairmos fora deste comboio inovador que é o mundo em que vivemos e que a nossa polícia, as nossas polícias tanto precisam, porque, como eu disse no início, nós estamos sempre com o foco naquilo que são as ameaças, e as ameaças para o cidadão e para a sociedade estão sempre em evolução contínua, são cada vez mais graves, mais complexas, e, portanto, o nosso desafio é permanente, e permanente com as universidades, que são quem produz conhecimento. E nós temos realmente já uma ligação muito grande a algumas universidades e portanto, devo dizer que esta partilha, esta promoção através do Laboratório de Inovação, até para o desenvolvimento tecnológico que estamos já a fazer, está realmente a ser uma experiência absolutamente transformadora desta casa, e assim espero que venha a acontecer. Muito bem, infelizmente só temos 4 minutos, tudo o que é bom passa depressa. Esta conversa foi particularmente interessante, sobretudo vermos as diferentes perspectivas, diferentes setores, uma vez mais inovação não sendo algo estanque e vocês ilustraram-no muito bem. Falta-nos aqui o Pedro Cabral e a professora Joana Rezende, se quiserem terminar com um apelo ou com um último conselho para estimular então estes diferentes setores no que diz respeito a uma cultura de inovação aberta. Só mesmo um apelo, que relembro que temos 3 minutos, mas se quiserem só dar aqui um laço da melhor maneira. Portanto, professora Joana Rezende, um último conselho. Sim, tentando ser então muito breve, o apelo que eu faria era realmente começar a construir pontes. Estas colaborações requerem tempo, requerem conhecimento mútuo, e começar com conversas sobre os problemas com que nos enfrentamos no dia a dia, sejam empresas, sejam instituições públicas, sejam o que quer que seja, e trazer as universidades para esse diálogo, eu acho que é fundamental. Agradeço muito ao INA ter aqui a representação da universidade, porque de facto nós queremos uma sociedade baseada no conhecimento. É importante ouvir as instituições de ensino superior. Da parte da Universidade do Porto, realmente
Nós estamos atualmente a trabalhar no plano estratégico e o nosso posicionamento é de uma universidade sem muros, aberta, e portanto estamos totalmente alinhados com isso e queremos participar dessas conversas e desses debates. Muitos parabéns, felicidades também para a Universidade do Porto, Pedro Cabral e a missão da NAU. Sim, procurando ser aqui o mais sintético possível. A questão e eu tenho uma visão um bocado enviesada pelo facto de ter estado numa universidade estrangeira nos Países Baixos, que é top em nível mundial, levou a que eu tivesse uma vivência em termos de inovação diferente daquilo que se calhar depois acaba por ser as nossas realidades. Esta mudança passa pela mudança de mentalidade e a mudança de mentalidade inicia-se no discurso, mas depois tem que se operar ao nível do comportamento e da atitude. Nós aqui na Fundação para a Ciência e Tecnologia e a FCCN defendemos a ciência aberta, a educação aberta, etc. Eu acho que a função pública tem a necessidade, e é uma das coisas que nós a fazer na NAU, que é tudo o que nós desenvolvemos em termos de código de software é para estar em código aberto, que possam todas as instituições de ensino superior poder usufruir exatamente desse mesmo, e nós estamos aqui abertos, e como foi muito bem dito agora, a questão das relações, é através depois das relações que vão sendo estabelecidas que conseguimos promover essa atitude de mudança para uma sociedade cada vez mais aberta e mais disponível. Ótimo. Parabéns também pela vossa postura no mercado, e têm sido também pilares e fundadores então também desta informação. Damos por terminada então esta conferência. Muito obrigado a todos os participantes, oradores, foi um painel realmente de luxo, e eu desejo-vos a todos e também ao INA muito sucesso, muitas felicidades também. Muito obrigada, Carlos, muito obrigada a todos os oradores. De facto, foi 1h30 muito bem passada, com muita partilha de experiências e certamente saímos muito enriquecidos desta conferência. Damos por encerrado, de facto, a sessão. Mais uma vez agradeço a presença dos nossos convidados, ao nosso moderador, às nossas intérpretes. Muito obrigada, até uma próxima oportunidade. E façam sempre, estejam atentos às nossas novidades nas redes sociais. Muito obrigada a todos, boa tarde.